só algumas palavras de agradecimento antes que a gente comece as palestras. Em primeiro lugar, nós, em nome de todos os palestrantes, todos os treinadores, nós gostaríamos de agradecer a presença e o interesse de vocês. Pessoalmente, eu posso falar que essa clínica aqui, ano passado, a primeira clínica internacional de treinadores que foi feita em Curitiba, agregou muito valor ao meu trabalho. Ano passado eu estava aí sentado onde vocês estão, assistindo o Clayton da palestra, o Mo Banks da palestra, o Will Banks, o KJ, que hoje está em Cuiabá, e eu aprendi muito com esses caras. Então, essa é uma oportunidade de ouro que vocês têm, e nós agradecemos em primeiro lugar o seu interesse. Agradecemos também à Federação Paranaense, que é um exemplo de federação no Brasil inteiro. Na pessoa do Carlito, o presidente, o Pira, a Ana, que não pôde estar aqui. Também queremos agradecer ao Bruno e o Lucas, que devem ter dirigido uns 400 quilômetros ontem do aeroporto para o hotel, ajudando na logística aqui dentro da cidade. E a gente vai começar hoje com o Clayton. A nossa ideia era trazer algumas palestras que ajudassem vocês, principalmente os times que estão na fase inicial, a construir programas, a criar bons hábitos. E nós vamos começar hoje com o coach Clayton Lovitz, que é o atual campeão brasileiro, foi ano passado pelo Cuiabá Sinal, e também o coordenador defensivo da seleção brasileira. Então, é um cara que realmente sabe o que está falando e que conhece a realidade do futebol americano no Brasil. Ele vai dar a palestra em inglês, eu vou traduzir, a gente vai fazer isso ao mesmo tempo, vai fazer isso simultaneamente. Nem tanto, né? Vai falar outra vez depois, mas esperamos que seja uma experiência bastante proveitosa para todos vocês. Ok? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por esse tempo, mas infelizmente o português não é bom. Às vezes eu encontro uma papagaia que fala mais português do que eu. Thanks. Obrigado. Somebody laugh. This PowerPoint is mostly in Portuguese, but probably the Portuguese is not great. Esse PowerPoint, em sua maior parte, está em português, mas talvez vocês encontrem alguns erros de gramática, então não se preocupem com isso. Muito obrigado para a Federação Paranaense, obrigado para a Ana, for everybody else who's helped with this on. Thank you for your time and for letting us come serve you today. Obrigado a todos vocês novamente da Federação Paranaense pelo seu tempo e por ter nos convidado a dar essas palestras aqui hoje. We're going to talk about how to build a program from the very beginnings. The most basic things we can talk about. Nós vamos conversar hoje sobre como construir um programa desde o seu início, as coisas básicas mais importantes que você deve levar em conta. The first thing though is that this is in general. This is if you go to the United Heart Doctors conference or teachers clinic or whatever. But there's this giant problem I have with clinics and conferences in general. Então, ele tem esse problema gigante com clínicas e conferências em geral, não importa se é uma conferência de treinadores ou uma clínica de professores, qualquer categoria que você imaginar. Ele tem um certo problema com esse tipo de evento. And it's that, Saturday and Sunday, everyone's like, woohoo! Event X or subject Y, whatever. I love this and it's awesome and I've got so much stuff I'm going to take back and do. E o grande problema é que durante o sábado e domingo da clínica está todo mundo muito empolgado e eu adoro esse assunto, eu adoro o assunto B, eu adoro o assunto A, mas isso acaba morrendo depois que a clínica acaba. Then that alarm goes off Monday morning, you wake up and you just kind of go back to normal. E aí o alarme toca na segunda-feira de manhã e você acorda e você voltou ao que você era antes de ter ido à clínica. Maybe that's just me. Maybe I'm the only person in the world who's screwed up their time in clinics before and wasted the opportunity. But just in case I'm not, let's take what we learned here from all these guys and figure out how you can apply it to you. Talvez seja ele, talvez ele tenha sido a única pessoa no mundo que realmente assistiu a uma clínica e não aplicou isso depois, mas se esse não for o caso, ele aconselha todos vocês a absorverem o máximo que puderem e aplicar, aprender e aplicar o que vocês ouvirem desses caras que estão aqui hoje. The first thing to talk about is, why you guys are here. A primeira coisa que nós temos que nos perguntar é por que vocês estão aqui? Is anybody here who came here to learn something? Alguém aqui veio para aprender alguma coisa? Just Ty? Okay, good. Good. Because the second you think you know everything, and I know it sounds cliche, but I've come across a lot of people in football down here that think that they know everything. Porque no segundo que você pensa que você sabe de tudo, e acredita, ele conheceu muita gente aqui no Brasil que realmente acredita que sabe de tudo, You can't learn that way, obviously.
você não consegue absorver nem aprender. And I think that's the number one thing that's hurting young teams here right now is the guy who's like, I've seen a lot of young teams with coaches, and that coach is like, well, we already know everything, so we don't need to do anything else. And they're not winning football games. E isso é uma coisa que ele tem sentido que tem machucado muitos times aqui no Brasil. Tem times jovens com treinadores que acham que já sabem tudo. Nós já sabemos tudo isso que vocês vão falar e eles acabam perdendo muitas experiências. Why should you listen to me? Por que você deve ouvir ao Cleiton? Escutá-lo. Maybe you shouldn't. Talvez você não tenha que fazer isso. You know how many pro teams were calling me after college? Sabe quantos times profissionais ligaram demonstrando interesse nele depois da universidade? Same number they're calling you. Mesmo número que ligou para vocês. So I don't have this, wealth of big time experience and stuff. And again, I've spoken to things like this before, so I'm going to try and get all these out of the way. If that's your criteria, then go pass a coffee or water or something. Então, o que ele está dizendo é que ele não é um posto de conhecimento no futebol americano. E, novamente, resgatando o que ele tinha falado antes, se esse é o seu critério, então talvez é melhor você beber uma água, pegar um café e relaxar um pouco. But I do think there's kind of a culture maybe where these guys come from and where we come from of clinics, and you'll see big name coaches that know a lot about football going to clinics of no name guys. Because the idea is if you can go pick up one or two things over a weekend, then you probably help your team. E de onde eles vieram, existe uma cultura de frequentar clínicas. Vocês vão ver que vários técnicos de renome nos Estados Unidos frequentam clínicas de pessoas desconhecidas, porque para eles, se for possível, aprender uma ou duas coisas durante o final de semana, aquela clínica já valeu a pena. And I think that's an important approach just to take in general, whether it's clinics or websites, books. Like, don't say, oh, I'll never look at this book or watch this podcast because I already know about air raid offense or whatever. Então, isso é uma abordagem muito importante para você ter, não só em clínicas, mas quando você estiver analisando certos sites ou alguns materiais. Nunca chegue com o pensamento de, eu não vou ler esse livro, eu não vou ler esse livro porque eu sei tudo sobre o air raid offense, por exemplo, um tipo de ataque gerado na universidade. Okay. Getting into this LFA stuff that I've done with a lot of these guys, we've got marketing people, and then I hear this question, I'm like, what's your identity? Who are you? Então, uma pergunta que ele tem ouvido frequentemente, em vários níveis, inclusive na universidade, é qual é a sua identidade? Quem é você? My response was kind of like, I'm not really concerned about that stuff right now. We're just trying to get ready to play football. E a resposta dele geralmente é, eu não estou muito preocupado com isso, eu estou só querendo me preparar para jogar futebol americano. But there is a really important that I think a lot of these, if I understand the profile of a lot of these teams here correctly, there's a really, really important question that I think you guys should sit down and ask yourselves tonight or então, next week or something. Se ele entendeu bem o perfil de muitos dos times que estão aqui, tem uma pergunta muito importante que vocês têm que sentar e fazer assim mesmos hoje ou durante essa clínica. Are you a recreational team or are you a competitive team? Qual a sua identidade? Você é um time de lazer ou você é um time competitivo? If you're a rec team, I might show up. I'll probably show up for games. Se você é um time para lazer, para recreação, se eu for um jogador seu, talvez eu apareça para os jogos. If I come to practice, I hope there's beer there. Se eu for para o treino, eu espero que vocês tenham cerveja lá. You're sure not going to get me to follow very many rules, and I'm definitely not going to keep participating if I don't get to play. Você não vai conseguir me fazer seguir muitas regras e eu provavelmente não vou participar muito se eu não estiver jogando. By nature, a competitive team is functioning to do things to improve enough to win football games. A natureza de um time competitivo é fazer coisas boas o suficiente para que você possa funcionar de modo a ganhar jogos. Both, and those things are showing up on time, playing the best players, being organized, being structured. E essas coisas são cumprir os horários, utilizar os melhores jogadores. I forgot to. You're organized. You're functioning to win games. You have structure. You have boundaries. You're functioning to do things that might not always be fun because winning is fun. E aí você vai ter estrutura, você vai ser organizado, e você muitas vezes vai estar fazendo coisas que não são divertidas, de modo a atingir certo nível de eficiência, competitividade. This is going to cause your team directors to freak out. You don't have to do it, but I'm just curious. Does anyone on here on their team think either, man, this guy's just an asshole, he's way too serious all the time, or do you think, I wish
quer colocar vocês numa posição ruim com os diretores de seus times, mas a pergunta dele é, você já pensou isso de alguém do seu time, que seria, esse cara é muito sério o tempo todo ou esse cara simplesmente não se importa? Você já pensou isso de alguma coisa que está dirigindo, de alguém que está dirigindo o seu time? I see no hands because you're scared of me. Ele acha que não tem mãos para cima porque vocês estão com medo de seus the diretores. point is, if you don't have someone's permission, if someone just says, hey, football, sweet, and they show up, and you don't have their permission to hold them accountable for things like being on time, for things like studying film, for things like lifting weights, they're going to tell you to go pound sand, and they're probably okay in doing that. O grande problema é que se você não tem a permissão de alguém que está liderando você para cobrá-lo de certos resultados, de certos trabalhos, de ter um treino estruturado, de aparecer na hora, de fazer tudo isso, então muito provavelmente ele vai falar o que ele quiser e você vai fazer o que ele quiser. I hear all the time from new teams. They want their guys to do stuff. We can't do this because we can't get guys to buy in. Well, then either go be a rec team or make the choice to be a competitive team. O que ele escuta muito de vários times, nós não somos capazes de fazer certas coisas porque nós não conseguimos convencer as pessoas a realmente investir nisso, a realmente se dedicar. Então, a partir desse ponto, ou você assume que você é um time de recreação, um time de lazer, ou você toma a decisão de se tornar um time competitivo. And it's okay to be a rec team. That sounds fun. E tudo bem ser um time de lazer. Isso parece ser bastante divertido. But, and there's a million ways to go about this, but one example is you can say we're going to be a democracy one time, or we're going to be a democracy one more time, we're going to be a democracy forever. Meaning, we're going to have a team vote on if we want to be rec or competitive. And if we decide to be competitive, it's the last time anything democratic is happening here because sports is a dictatorship. Então, existem milhões de formas de fazer isso. Mas, basicamente, você pode decidir, nessa transição, em ser um time democrático mais uma vez e dizer, tudo bem, nós vamos fazer um voto coletivo, todo mundo vai votar aqui no time para decidir qual será a nossa identidade, e essa vai ser a última vez que você vai ser uma democracia, porque se você quiser ser um time competitivo, a realidade dos esportes é que o esporte é ditatorial. Now, I said this last year at the Financing Clinic, and some colleagues of mine said, that sounds good, but I'm a little bit scared they're going to vote to be a rec team. E ano passado, na clínica em que o Clayton palestrou em Curitiba, ele falou a mesma coisa e alguns caras disseram, eu estou com medo de fazer isso porque eu acho que meu time vai voltar para ser um time de lazer. From here on out, though, I'm talking to, I think there's a place for rec football, but from here on out, I'm talking to competitive teams or people who want to have their team go in that direction. Então, a partir desse momento, o que ele vai falar sobre os times, ele vai definir times competitivos como aqueles que estão dispostos a ter a sua equipe caminhando na direção certa. I think these are the key questions to start out with, and I'm sure there's others, but I think if we break it down, where are you practicing? Well, you can read. Essa aqui, se a gente tivesse que definir, seriam as principais perguntas para esse início do processo. E aí vocês podem acompanhar. When we talk about, we'll get into this a little bit more, but there are some things to consider about like literally the time you schedule practice, how long it goes, and kind of how often you're doing it. Então tem várias coisas para a gente se aprofundar, para nos aprofundarmos, mas, por exemplo, uma coisa muito importante é como você está treinando, quanto tempo está durando seus treinos, como é que isso está acontecendo. Okay, where? You do not need a football field. They barely exist here. You don't need a field, you don't need a field, you don't need a field, you don't need a field. You can say that. Bom, vocês perceberam que ele deu bastante ênfase ao fato de que vocês não precisam de um campo de futebol americano e que isso não é motivo para que um time não treine. Nós praticamente não temos campo de futebol americano no Brasil, então isso não deve ser um obstáculo. I've held practices and done clinics and workouts in some of the places that you would not believe. If you've got a space, you can play football there. Ele já deu treinos, clínicas, já trabalhou com atletas em lugares que vocês nem imaginariam, em espaços que vocês nem imaginariam. Então isso realmente não é uma dificuldade. Tennis court, basketball court, office, school, quadra de tênis, auditorium. quadra de basquete, auditório, escola, escritório, o que vocês imaginarem. So again, what we're trying to do is we're trying to remove, maybe this is nobody in here, but we're trying to remove that whole thing of how we can't practice today because we don't have a place. We won a national championship last year practicing on half of a tennis court, twice a week.
Então, o que ele está querendo tirar daqui é o pensamento de que a gente não pode treinar porque a gente não tem um campo. Ano passado, ele venceu o Campeonato Brasileiro com o Cuiabá Arsenal, treinando 2 vezes por semana numa quadra. This is IMG Academy. This is about $2,000 a week to go to. This is really nice. Isso aqui é a academia IMG na Flórida. It's IGM, right? IMG na Flórida. É mais ou menos $2.000 por dia para frequentar essa academia de preparação de atletas. E realmente é um complexo muito bom, muito eficiente, muito moderno. This is, I don't even know exactly what the substance here is, but this is like somewhere in the interior of San Jose in Santa Catarina. And it's like a mix of rocks, broken bottles, sand, and dirt. And guess what? We play football. You can play football there. E aqui é um dos campos que ele não sabe bem onde é por dentro de São José, lá em Santa Catarina, e é um campo de chão duro, que tem vidro quebrado, pedra, tudo isso misturado, e ainda assim eles conseguem praticar futebol americano nele. You can play football in the ocean. Você pode jogar futebol americano perto do mar, na praia. Quick bonus thing. If you can find a place, now again, I'm not saying you have to. If you can find a place to practice where other people see you practicing, Se you can get players. Se você consegue dar ao seu time, encontrar para o seu time um local para treinar em que as pessoas vão ver vocês, você vai conseguir novos jogadores para o seu time. This guy right here, right there, plays for a CBFA team, the San Jose Devils. O rapaz de preto aí, de camisa sem manga que vocês veem na foto, ele joga pelo São José depois, um time da CBFA. He goes to this field that he has access to through his college, through his university, and works out with a bunch of guys on his team. All these little kids here just saw him and were like, what are they doing? That looks fun. And they started playing. And now there's a bunch of little kids that go practice football with him every day. Ele tinha acesso a esse campo através da universidade dele e ele costumava ir lá frequentemente com seus companheiros de time para treinar um pouco. E aí esse grupo de crianças passou a observá-los, viu os treinamentos, se interessaram e hoje eles estão todos treinando futebol americano, todos interessados no esporte. And you hear me say it over and over to new teams, but if you're doing this for the 34-year-old defensive tackle, you're probably not going to be that successful. You need kids to survive. You got to have kids. E ele vai repetir isso diversas vezes ao longo da clínica, principalmente para os times novos. Se você está montando um programa para o defensive tackle que você tem de 34 anos, você não vai sobreviver durante muito tempo. Você precisa de pessoas jovens, você precisa de crianças para gerar sustentabilidade no seu programa. There is only one Gerard. There's only one Gerard. Só tem um Gerard aqui no Brasil. But anyway, so if you want to get a little bit more immediate vision of what you might be thinking, that kid actually is 11. We can't use these kids right now. Well, this guy saw us working out. He happens to run a 10.600, and he's competing in the Brazilian National Championships next week in the 100-meter dash. He's also going to play football now. He saw us practicing. So what are you doing? Ele começa a falar muito rápido assim e acha que a pessoa é uma máquina de tradução, mas tudo bem, vamos lá. Às vezes você pode pensar que você vê crianças de 11 anos, tudo bem, eles vão se interessar, mas nós não vamos conseguir usá-los hoje, eles não vão contribuir para o nosso time hoje. Bom, esse cara aqui é um exemplo de um atleta que os viu treinando e é um cara que compete nos 100 metros, atletismo 100 metros, corre 10.6 e é um atleta que eles conseguiram captar para o time deles, porque ele observou os treinos, ele viu os treinos. We're still got to teach him to catch a football, but I mean, it's better than me out there. Eles ainda têm que me ensinar a conseguir receber a bola, mas já é melhor do que ele. Quick note on that. The point that I showed you all those things was you can play anywhere. Have a backup plan to your field, because one night some security guard's he's gonna be at the bar, and he's not gonna come open the gate up, or it's gonna rain, you're gonna get kicked off your soccer field, or whatever. Have a backup plan for your practice. Então, um outro conselho que ele pode dar é sempre tenha um plano B para o seu treino. Pode ser que um dia você apareça para treinar e o segurança estava em algum bar e não veio abrir o portão para você, ou choveu muito e você foi expulso do campo que você usa. Então sempre tenha um plano B para os seus treinos. This is pretty self-explanatory. We see a lot of teams, I don't know your scheduling out here for these new teams, but we see guys that are like, we've been practicing for 9 months, and we're going to keep going. And we don't have, do you scrimmage? Well, no, we'll scrimmage when we have a game coming up. Então, I wouldn't stick around and do that. Ele não sabe qual é o cronograma dos times aqui, mas ele já viu muitos times em que eles dizem, nós estamos treinando há 9 meses e nós vamos continuar treinando, e aí ele pergunta, vocês fizeram algum scrimmage, algum jogo treino? Ele diz, não, a gente vai deixar fazer isso quando realmente tiver um jogo. Então isso não faz muito sentido.
do not confuse this with me saying you shouldn't have an off-season. You should have an off-season, but we'll talk about that in a little bit. You need an off-season, but in the off-season, what are you preparing for? Camp. Why is camp important? So you get ready for the first game of the year. You're still working towards something. Nós vamos falar um pouco disso melhor mais tarde. Não entenda isso como o Clayton dizendo, você não precisa de um off-season, de um período anterior à sua temporada. Mas por que você tem um off-season? Para se preparar para o seu camp, para o seu acampamento. E para que você tem esse acampamento? Para se preparar para a temporada. Então é um processo que ele precisa ser seguido. Okay. When and how? Okay. I hate. We practice for 6 hours a day, guy, or whatever. Do you guys have that guy on your team? Do you have that? The guy who tells everyone that you practice for 19 hours a day, and then you go to watch the practice, and you start 4 hours late, and you talk for 2 hours, and you practice for 45 minutes. Do you have that guy? Vocês têm esse cara no seu time que fala para todo mundo, isso é uma coisa que o Clayton absolutamente odeia, que vocês treinam 6 horas por dia, e fala para todo mundo que vocês treinam 200 horas por dia, e você vai assistir o treino dos caras, e eles estão conversando por 4 horas, depois eles alongam por mais 2 e treinam 45 minutos. We're laughing because it's funny because it's true, right? Se vocês estão dizendo que é verdade. This guy's like, we're gonna need our practice tomorrow. Yeah, so don't like, man, there is nothing that makes you a good football player about standing on a football field talking about what you did last night for an hour before you start practice. I promise it doesn't help. Did you NFL TD? Você nunca vai melhorar como jogador ficando dentro do campo conversando sobre o que você fez ontem à noite. Isso nunca vai te tornar um jogador melhor. Ele perguntou para o Tony se ele já viu isso na NFL e o Tony disse que não sabe nem o que é isso. So think about when you sit down, and I encourage you to do this. Sit down as a coach or coaching staff or team or whatever you have, and think about like how are we using our time. And the first thing is starting on time. It sounds really simple, and Paranense Federation sits back here like, what's that? Start on time. But if you're not doing it, start. Again, sorry. Competitive versus recreation. If you're a rec team, if I play on a rec team and you tell me to show up on time, I'll say I'll come when I'm comfortable after lunch. If I'm on a competitive team, I know that by de facto, if I join that team, my expectation is to show up on time. Paraphrase. Então, vocês talvez devam ele incentiva vocês a sentarem uns com os outros, seja a comissão técnica, seja um time, da forma como vocês praticam sua gestão, e começar com coisas pequenas. Por exemplo, pensar quanto está durando o nosso treino, como nós estamos gerenciando o nosso tempo. E uma coisa muito pequena que todo mundo pode começar a fazer é começar na hora. E aí uma nota minha, e nós brasileiros somos péssimos em começar as coisas na hora, mas isso é uma coisa extremamente importante no esporte, porque se você decide ser um time competitivo, então a expectativa em cima de todos os jogadores vai ser a expectativa de cumprir certos horários, de tratar certas coisas com seriedade. Se você é um time de lazer, então você não precisa se preocupar tanto com prazos, com horários. The other thing that I see a lot that kills teams' practices and kills kind of your practice momentum is how do you transition? What happens when one thing stops and you move to the next? Do you take a break? Does everybody have to shake each other's hand and hug and do that stuff in between? Or do you go to the next drill? Uma coisa que ele vê que prejudica bastante também os times é como você pratica sua transição de uma coisa para outra. O que acontece no seu treino quando um exercício acaba e outro começa? Todo mundo tem que apertar as mãos, dar um abraço no outro, conversar um pouquinho. Como é essa transição? And these are insanely simple things, but when you do take a rest period, where's the water? Do guys have to walk 2 blocks to get water and come back? Is the water there on the field? What's the expectation? Do you sit down? Do we untie our shoes? What's the expectation for that break? And where's the water? E outra coisa extremamente pequena também, mas que é muito importante é onde está a água quando esses intervalos acontecem. Vocês treinam num lugar em que vocês têm que caminhar 2 quadras para conseguir beber água e voltar. Qual é a expectativa? Terminou o exercício, o cara vai sentar, vai desamarrar a chuteira. Qual é a expectativa que vocês estão colocando em cima dos atletas? And the other basic thing, signal transition. But I don't have a whistle. You don't need a whistle. You got a voice. I mean, Steve Hawking could type into his computer. You can do a lot of different ways. Anybody can transition from one drill to the next. Just have a signal. Comuniquem a sua transição. Isso é outra coisa muito importante. Você pode dizer, eu não tenho um apito para comunicar a minha transição. Você não precisa, você tem a sua voz. Até o Stephen Hawking lá, aquele físico tetraplégico, consegue digitar qualquer coisa e o computador dele fala por ele. Então, falta de comunicação nunca deve ser um empecilho para vocês. I know somebody else said that thinking, yeah, but we just kind of
ele percebe que tem muita gente pensando, meio que a gente aparece no treino e faz qualquer coisa. You need to plan your practices. Vocês precisam planejar os seus treinos. Okay? And that, again, competitive or rec. If you're a rec team, no, you don't. Just plan to bring the beer. Novamente, se vocês são um time de lazer, esqueça isso. If you're a Leve cerveja. competitive team that wants to function, if your behavior functions to win football games to get better, you need to plan your practices or else you're wasting your time. We'll get into more of that in a second. Mas se você for um time competitivo e pretende ganhar jogos, você tem que planejar os seus treinos, você tem que começar as coisas na hora. Finally, what are you doing there? I've seen a lot of teams, we want to hit and we're doing this. But you say, why are you hitting and doing this? It's cool. Maybe. Tem muita gente também que não sabe o motivo pelo qual está fazendo as coisas. Você diz, a gente está batendo um no outro e dando pancada, por que você faz isso? A drill is a small part of a football activity or a small part of a play. It's meant to isolate that behavior or that activity and focus just on doing that. Um drill, um exercício repetitivo, ele é apenas um pequeno fragmento de uma jogada ou de um movimento de futebol americano, cujo objetivo é isolar aquela determinada mecânica e fazê-la repetir diversas vezes. There's a lot of good resources for drills, but if you have something specific you need to work on, I had a guy tell me his college, they didn't know how to train, which shoulder they wanted to throw to in the red zone on a fade, and so they got a drill where they just grab trash cans and put them in the, if we're on the 25 to 20, we're like on the goal line, or inside the 20, we're throwing to the back corner, and they use trash cans, they just created a drill. Make your drills for what you need help on. Existem vários recursos para você pesquisar drills, para você aprender drills. Mas, em resumo, o drill ele é feito para você trabalhar o que você precisa trabalhar. Então, ele deu um exemplo de um certo quarterback na universidade que ele precisava trabalhar o local onde ele colocaria a bola num fade na red zone. E aí, o que eles fizeram foi colocar latas de lixo naquele determinado local e ele tentava acertar as latas de lixo. Desenvolvam drills para trabalhar o que vocês precisam trabalhar. Other thing, and again we'll talk about this in a second, but the other thing you need in your practice is you need some periods to focus on different aspects of the game. I mean, whether that's the running game, or the passing game, or the special teams. Agree? You need what? Like, they should have like skelly inside or if you want to have niche focuses, you can have a blitz focus, you can have zone period, whatever you want to do. Take that time and use it for special aspects of actually playing as well. Então você precisa desse período individual e certos exercícios específicos coletivos para concentrar em certas coisas, como 7-7, como um período de corridas. Para você melhorar determinados aspectos do seu jogo, você precisa ter esses momentos de foco. Ou se você quiser usar como o que ele está chamando de nichos, que são para trabalhar justamente certos tipos de blitz, certos tipos de zona, você precisa desses tempos de treino específico para melhorar a performance do seu time. This is just an example of a practice schedule. And again, we'll talk more about this. You need this, guys. It's got the team, it's got different positions, it's got the time because we transition and we look at our watches. It doesn't matter what the awards are. This is a thing I can put on Google Docs and show to the people that are helping me coach. Isso daqui, vocês precisam disso, é um exemplo de planejamento de treino, e aí vocês veem que ele está dividido por horários, porque nós sempre temos que estar de olho no nosso relógio. Não importa o que está escrito aí, mas esse é um tipo de recurso que ele pode colocar no Google Doc e compartilhar com as pessoas que estão ajudando ele a administrar o treino. My email at the beginning of this presentation, I'm going to share this with Paranense. I've got loads of documents, I'm happy to share them all with you. O e-mail dele está no início da apresentação, ele vai compartilhar todo esse material com a Federação Paranaense e ele estará à disposição de todo mundo que tiver interesse. If you want to practice schedule templates, I'll give it to you. Então, se você quiser esse exemplo, esse modelo de planejamento de treino, ele pode dar para vocês. If you remember anything from my time here other than my bald head and scrappy beard, I need you to remember the next couple slides. Se você vai se lembrar de alguma coisa desse final de semana, além da careca e da barba dele, ele precisa que seja isso daqui. Esses próximos slides que ele vai mostrar. If you're a competitive team, se você é um time competitivo, you're not allowed to say that we can't do something because we don't have enough players. Você não é permitido a você falar que você não é capaz de fazer algo porque você não tem jogadores suficientes. Okay? You can go half line. Você pode usar meia linha. Okay? You can go half line Skelly, just half the field for passing game. Você pode usar meia linha e metade do campo para treinar o seu jogo aéreo. And this is just a little diagram of it, but you don't even need this many. You can go like this. Isso You assim. can go without those guys. Isso é só um diagrama, mas você nem precisa desse olho aí esquerdo ao lado do centro. Você nem precisa de alguns desses caras aí. And
I mean, geez, you got a tight end? Don't use tight end. Doesn't matter. Se você não tiver um tight end, não usa o tight end, não importa. Other thing you're not allowed to say at this point in your development. I don't see Calvin Johnson out there, so you don't get to go. Look, I'm a left guard, and I know we need a right guard to do half line on the right, but I mean, look, I'm a left guard. Can't do it. You don't get to say that. Uma coisa que você não pode dizer, já que ele não está vendo nenhum Calvin Johnson na plateia, é que, bom, eu sou um left guard, hoje no treino a gente vai fazer meia linha para a direita e eu não sou um right guard, então eu realmente não posso fazer isso. Vocês estão proibidos de falar isso. I mean, I've literally, I've had, receivers here. Just put a body there and practice football. Ele já colocou recebedores nessa linha. Joga um corpo lá dentro e joga futebol americano. And just to kind of show you that, this is a Division I football team doing half-line drills. Now their focus is a little bit different, but esse é um exemplo de um time de primeira divisão na NCAA, utilizando exercícios de meia linha. Tudo bem que o foco deles é diferente, mas ainda assim é um recurso que está ao seu alcance. Você nem precisa dessa quantidade toda de jogadores. Nunca diga que vocês não têm tempo suficiente. Se você é um time de lazer, você pode falar isso, mas se você é um time competitivo, vocês estão proibidos de falar isso. What's the thing I always hear about? Oh, we can't get a practice because we can't get everyone together. Okay, use smaller groups. Uma coisa que ele sempre escuta, a gente não pode treinar porque a gente não consegue reunir todo mundo. Utilize grupos pequenos, grupos menores. Maybe you can't get 50 guys together 7 days a week, but I know that Coach Guzman can get 4 guys to come to his apartment in Cuiabá to watch film with him at different times throughout the day. Ele entende que possivelmente vocês não conseguem reunir 50 jogadores 7 dias na semana para treinar. Mas ele sabe que lá em Cuiabá, por exemplo, eu consigo pegar 4 caras e levar lá para o meu apartamento para a gente poder assistir vídeo. You can get guys in smaller, I've got a pro team right now that's got kids from Recife to Rio de Janeiro to Manaus, and it's tough to get them just up, but thank Al Gore for inventing the internet, and we've got ways to communicate what guys need to be doing at different times, and let them even communicate with each other over things. O time profissional da LFA que ele está treinando agora tem jogadores do Nordeste, lá de Fortaleza, no Ceará, a Manaus, ao sul do país. E, obviamente, ele não vai conseguir reunir esses jogadores tanto quanto ele quer que sejam reunidos. Existem outras formas de se comunicar e de passar para eles o que precisa ser feito. Internet, qualquer meio de comunicação que tiver à disposição dele. Isso também não deve ser usado como uma desculpa. All this can be communicated on Facebook, Google Docs, email. Tudo isso pode ser comunicado no Facebook, no Google Docs ou através de um e-mail. Share the practice schedule on Google Docs, have your 3 coaches put in their stuff and fill it in, get it printed time. Compartilha um documento no Google Docs, faz todos os seus treinadores preencherem suas responsabilidades lá e todo mundo está à disposição de todo mundo. MacGyver made it. Last thing you don't get to say if you're a competitive football team Brazil, we don't have equipment. Última coisa que vocês não podem falar se vocês forem um time competitivo no Brasil, nós não temos equipamento. Guess what I've used those for? Adivinha para que ele usa essas garrafas PET? Cones. These are cones. Ele usa isso com cones. Top off. You can fill it with sand. Corta o topo dela, enche de areia. Guess what I use those for? Adivinha para que ele usa esses pregos? Punish players when they like to practice. Punir jogadores que não gostam de treinar. That's a joke. Just kidding, but seriously. You know what? You put those in the ground, you wrap some string around it, now all of a sudden I can do footwork drills and cut drills. Então você bota isso no chão, você bota isso na grama, amarra os barbantes em volta desses pregos e de repente você consegue ter uma escada de agilidade aí para treinar o trabalho de perna dos seus jogadores. You're gonna laugh, but guess what I use this for? Vocês vão rir, mas adivinha para que ele usa isso? Football. Uma bola. Vocês nunca ouviram a expressão jogar um sapato? Mais ou menos isso. I'm gonna play a game with it, but the guy's got to work on his hands. He can catch that. Ele não vai jogar um jogo com isso, mas se você precisa que um cara trabalhe na pegada dele, na recepção, joga um sapato para ele. Guess what I use this for? Adivinha para que ele usa isso? Tennis. Tênis. And as a ball.
e também com uma bola. In fact, if you got guys with the dropsies, I kind of suggest this for building some hand-eye coordination. I think this is a pretty good resource, actually. Inclusive, se vocês têm jogadores com problema de dropar muita bola, recebedores, ele aconselha muito usar essas bolas aí para trabalhar a coordenação olho e mão deles. And I think only TD and Dr. Booth are old enough to get this reference. E ele acha que só o Coach Simmons e o Greg, Coach Booth, são velhos o suficiente para entender essa referência do MacGyver aqui. He was a resource. He was always getting out of sticky situations. Ele era um cara que utilizava os recursos à disposição, saía de situações complicadas utilizando recursos malucos. But like I said, if you take anything out of that, remember this. Então, se você quiser lembrar de alguma coisa dessa palestra, se lembre desse slide. Plan. Find people to help you plan. Use those resources. ênfase no planejamento. Encontre pessoas que ajudem você a se planejar. Utilize esses recursos. I just threw a lot of stuff at you. A lot of stuff you need to do if you want to be a competitive team. That's a lot of tasks, right? Ele tirou muita coisa já. Muita coisa que você precisa fazer para ser um time competitivo. Já é bastante coisa que ficou aqui. I've never seen it be done by one person effectively. Ele nunca viu isso ser feito de forma eficiente por uma só pessoa. Which is why you need a coaching staff with Brian. Você precisa de uma vocês não. Então a primeira coisa que vocês precisam é de uma comissão técnica. Bom, ele gosta dessa foto porque ele tirou essa foto depois que ele me eliminou da semifinal do ano passado. Vocês podem ver a diferença de expressão facial aí de um pro outro, mas enfim, a mensagem está passada. Vocês precisam de uma comissão técnica. Who's the team here from Maringá? These guys, okay. Pergunta para vocês. Quem sabe mais sobre futebol americano em Maringá? Okay. Who else? Quem é o outro? Okay, Lucas, so you play, right? Okay. Who else? Quem mais? Quem mais? Do you play too? Shit, we got a problem. Então nós temos um problema, porque todo mundo que sabe futebol americano em Maringá está jogando. If I didn't know any better, I would think that the people that knew the most about football in your city all happen to be busy playing on the field. Ele pode estar enganado, mas parece que todas as pessoas que entendem mais de futebol americano na cidade estão ocupadas jogando em campo. Okay. It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. I think these are your two most important questions. Will they show up? Can they follow instructions? Então, essas são as duas perguntas que você tem que fazer. Eles vão aparecer e eles conseguem seguir ordens, instruções. Who's this? You're the smart, Bruno, right? Okay, the hawking of football here. If you pull a guy off the street and he's like, look, I can follow instructions and I'm gonna show up, and you bring him to practice, who's gonna help this guy to know what to do? Who's gonna tell him what to do? Então, se você tira um cara da rua que chega para você e diz: nós podemos seguir instruções, eu consigo seguir instrução e eu vou aparecer. Quem vai ser o cara que vai ensinar o que ele precisa saber para ele? Okay, so they're gonna be an extension of that coach, right? Então, esse cara ele vai ser uma extensão daquele treinador, né? Uma extensão daquele head coach. All right. Another excuse to eliminate that I hear everywhere. We don't have anything. They just don't know anything. Neither do you. Honestly, I don't even know that much. Outra desculpa que ele escuta muito por aí. Esse cara não entende, não sabe de nada. Bom, nós também não sabemos de nada e nem você. Alright, então, está todo mundo no mesmo patamar. That's the first point. I think that if you have people that are actively coming to your program, asking for roles, or you have some people within that you could reach out to that would be willing to help, and you're turning them away because they haven't written a handbook on scouting or the 30-stack defense, I think you're insane. Então, se você tem pessoas que estão aparecendo no seu programa, dispostas a ajudar, dispostas a se comprometer, e você está recusando elas porque elas não escreveram um livro sobre a avaliação de talentos ou certos tipos de defesa, você está ficando maluco. Other thing, when you bring these people in, they need your permission to screw up a whole bunch. Not showing up, not following instructions. They need your permission to make some mistakes. E se você está trazendo esse tipo de pessoa para o seu programa, eles vão precisar da sua permissão para poder cometer os erros deles, para poder aprender errando. Other thing, when you guys gave me
the coach here. You the coach? Ah, quando vocês deram aquela lista pra ele veio um cara vestido como treinador aqui. Você é treinador? I guessed that because your shirt says comissão técnica. Bom, acho que vocês entenderam essa parte. But the other people you're pointing to all seem to be players, right? Mas todas as outras pessoas para quem vocês apontaram parecem ser jogadores. Where are you guys from? De onde vocês são? Londrina. Good people. Boas pessoas em Londrina. What about you guys? The people that know the most about football in Londrina on your team? E no caso de vocês, as pessoas que mais entendem de futebol americano em Londrina, tá no time de vocês? Yes. You got Nick Saban running around. Tenho certeza que vocês têm o Nick Saban lá, o treinador do Alabama, passeando por lá, dando umas aulas para vocês. They have a great group just running around Balneário Camboriú, hanging out. Isso acontece, o Greg Good às vezes está lá em Camboriú, andando por aí, Okay. você encontra ele. Player coaches, make it happen. Jogadores, treinadores, façam isso acontecer. Why is it necessary? I think we've kind of, elaborately and taken a long time pointing out why it's necessary to have player coaches. Talvez a gente tenha passado muito tempo mostrando por que é necessário ter jogadores e treinadores. Why? How does it work? How does it work? Right? Yeah. How does it work? There's a few different ways to do it, but there's no easier way. Meaning, like, you need to find some people that can handle a little bit extra responsibility. And again, because you're a competitive team, you're functioning when football doesn't improve. Explain that to them. See if they're willing to give a little bit extra time. Então existem várias formas de fazer isso, mas uma delas é que você vai ter que colocar um pouco mais de responsabilidade em cima dessas pessoas, explique, defina para eles qual é o papel deles e consiga esse comprometimento desses jogadores e treinadores. Okay, so that means that they are involved in that Google Docs group where you're editing your practice. They need to get that in, and they need to print it and they need to show the practice. Isso significa que ele vai estar envolvido naquele Google Doc que você vai utilizar para buscar com o seu time, eles vão ter que estar presentes nos treinos, eles vão ter que estar presentes nas outras atividades. Just want to be really clear. I don't have an easier way. I have a way that can help, but it's more work. Só para ser claro, ele não tem uma forma mais fácil, ele tem uma forma mais difícil, mas que exige muito mais trabalho, mas que realmente funciona. Quick thing to be aware of with this. Uma coisa importante para vocês ficarem ligados a respeito disso. And again, I'm available, so if you have questions about this, email me, talk to me this weekend, whatever, buy me beer, whatever. Então, novamente, ele está à disposição, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, entre em contato com ele através de e-mail, fala com ele no Facebook, paga uma cerveja para ele, esse final de semana ele está por aqui. Player coaches, when you're running like individual and stuff, you got to make sure you're getting your reps. That doesn't mean you're sitting there like, go, go, go. You got to go, 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 and then you got to get in and get your reps. You might not even be teaching technique because maybe, I've seen some teams like this, maybe you don't know enough to know technique yet, but you're organized enough to set the drill up. You got to get your reps in too, and then you got to transition them. Jogadores e treinadores, é muito importante que vocês também façam suas repetições no exercício. Não é ficar sentado dizendo, vai, faz isso, faz aquilo. Até porque, muitas vezes, talvez você nem tenha o conhecimento necessário para passar aquela técnica corretamente. Mas você é organizado o suficiente para montar o drill e para garantir que todo mundo vai ter as suas repetições, inclusive você. Touchdown. Who's the most talented guy you ever played with? Ele perguntou pro Tony, quem é o cara mais talentoso com quem ele já jogou? Awesome that could no way be a coach. The guy who's a really good player, but that would not be able to be a coach. My brother. Ok. Let's not use that example. A pergunta aqui era, quem é o jogador mais incrível que você já conheceu que nunca poderia ser um treinador? E aí o Greg Booth respondeu, meu irmão, Johnny Mitchell, head coach do Curitiba Crocodiles. Okay, Tem muitos desses por aí. He's played with like the best players in the world. And I asked him. O Coach Simmons jogou com os melhores jogadores do mundo. E ele perguntou, quem era um ótimo jogador que nunca poderia ser um treinador? And he's like, there's a lot. E ele disse, tem vários deles por aí. My point is, your player coaches are not de facto your best players. Então, a questão é, o que ele quer enfatizar é que os seus jogadores e treinadores não são necessariamente os seus melhores jogadores. Okay? They need to be your most dependable, most organized guys. Eles precisam ser os seus caras mais confiáveis e os seus jogadores mais organizados. Okay. Last thing, captain is not the same thing as coach. Última coisa, capitão não é a mesma coisa que treinador. Now that depends. I guess that can depend on your program, and I'm not here to try and make rules for your program, but in my interpretation, or just to share perspective with you, captain here, this is a leadership role based on things around leadership.
leadership or positional things like this. This person is a dictator and you do whatever they say because they said it and they need to make a lot of decisions. This person doesn't make decisions. This person leads. Ele não quer criar muitas regras para o seu programa, mas na interpretação que ele tem do futebol americano, o capitão ele é um papel baseado em liderança, em exemplo para determinadas posições, enquanto o coach, o treinador, ele é um ditador que você vai obedecer simplesmente porque ele falou certas coisas. Não são a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes. Quick side note, if you're voting on anything other than are we record competitive, stop now. This shit is dumb. Nota de rodapé. Se vocês estão votando em qualquer outra coisa, além de nós seremos um time de lazer ou seremos um time competitivo, parem agora. Parem com esse hábito. Game day stuff. Again, and you've got people that are going to forget more about football than I'll ever know to talk to you more about this stuff, so I'm not touching on it too much. But this is not Madden. If you have one person calling the offense and the defense and doing everything, I've never seen anyone win football games that way. I didn't get the first part, but I was just going to say, I'm not going to touch on all this stuff because these guys, that's what these guys are doing. Ele não vai tocar muito nessa parte porque nós teremos vários outros palestrantes que com muito propriedade para falar sobre isso, mas em relação a dia de jogo, ao papel do head coach, como vocês podem ver, isso não é Madden. Nós não estamos jogando Madden na vida real. Madden, todos acreditam que sabem o que é, mas se houver alguém que não sabe, videogamezinho da EA Sports de futebol americano. In other words, don't call. Get help, coaches. Get help, and it's okay to have help. Procurem ajuda, treinadores. Não tem nada de errado em procurar ajuda. Guys, I'm going to start moving really quick because I'm not close to them and I'm out of time already. So. E aqui ele vai passar rapidamente porque ele falta alguma coisa para terminar e a gente já está com o tempo acabando. Get coordinators to define their roles. Ache coordenadores e definam os seus papéis. What are you running, really quick? What are you running? Like, what kind of plays? Que tipo de jogadas vocês estão utilizando, estão executando? You have these guys. Anybody have one of these guys on the team? Algum de vocês tem um desses atletas no seu time? I don't see too well, but I don't see old Aaron Rodgers sitting up there. Está enxergando bem, mas parece que o Aaron Rodgers não está aí sentado I na see plateia. one NFL player in this room and he ain't on y'all's team. Nenhum jogador da NFL nessa sala e não é nenhum time do Brasil. So just, I need a like nod your head or something. Show me that we can agree you don't have players on this level. Então é preciso que pelo menos você balance a cabeça, porque todos nós temos que concordar que nós não temos jogadores desse nível. Then stop trying to use their playbooks. Então, ênfase total nisso. Parem de tentar usar os playbooks deles. Twice a year, should we use the Broncos or the Patriots playbook? Probably neither. Eles escutam isso pelo menos 2 vezes por ano. Nós utilizamos o playbook dos Broncos ou dos Patriots, do Ravens, ou quem for. Parem com isso. Before you even get into that, you have to have a way to communicate. So you need terminology, you need a playbook glossary, and there's different examples of things you can have terminology for. Então, antes de você começar a entrar nesse universo aqui, você tem que ter terminologia, você tem que ter formas de comunicar isso no seu playbook. Glossários. You need to have a structure for how you're going to communicate that on game day. What does it look like? What does it sound like when you call a play? Então você tem que ter uma estrutura de como a sua jogada vai soar. Como é que você vai chamar essa jogada no dia de jogo. And you need rules for, let's try to go some no huddle. You need rules for your huddle, which you need to cover one person. E a menos que você esteja indo utilizando no huddle, você precisa de regras no seu huddle. Quem é que fala diante dele? Okay, getting the players. I got 2 minutes. Okay, hold on. I'm not even gonna show the videos. Basically, you get players from people watching you. You gotta grow your team. Okay. Então aqui é como você vai crescer o seu time. Você vai ganhar pessoas através da observação dos seus treinos. The big question to ask yourself: what do you do when someone comes up to your practice? Grande When someone's like, "What's going on?" Pergunta importante para vocês. O que vocês fazem quando alguém demonstra interesse no treino de vocês? You let them get involved. Você deixa eles participarem? Você deixa eles se envolverem? These are real. These series pictures are real pictures from practices we've had. Essas fotos são fotos reais de treinos que eles tiveram. He was just watching on a bike. We got him throwing. O cara passou de bicicleta, de repente ele está dentro do treino arremessando a bola. Because if you do not give that kid a football now, someone else is going to give him a soccer ball very, very soon. Remember what country we're in. Lembre-se disso, porque se você não colocar uma bola de futebol americano na mão dele agora, vai ter alguém que vai colocar uma bola de futebol. Lembre-se do país em que nós estamos.
if you're cutting people from your team, I think you're insane at this point. Unless you have full rosters for home and road games and your backups can beat your opponents, stop cutting. E se você estiver cortando gente do seu plantel hoje, você está cometendo um erro enorme, a menos que você tenha um elenco cheio para jogos em casa, para jogos fora de casa, e que seus reservas sejam capazes de ganhar dos seus oponentes. Se a situação não for essa, pare de cortar pessoas. So that's the people that come to you. Who are you going to go get? I always say, players are property. In my experience down here, we find our best players in general, from poor neighborhoods, rough neighborhoods. Aonde você vai atrás das pessoas? Com quem você quer encontrar? Os bons jogadores geralmente estão nas áreas pobres da cidade, nos bairros ruins. Os grandes atletas são encontrados lá. Okay, and this I'm talking about Brian's team and Brian's area now. So então aqui ele vai usar como um estudo de caso o Cuiabá Arsenal. There's this place called Manga in West Grande. I cite sources. The Violent Crime Stats had it as rated it would be the fourth most violent country in the world by this country, not neighborhood, but country in the world, based on Violent Crime Stats. Existe um bairro em Cuiabá chamado Bairro da Manga, que dados da Secretaria, enfim, de um órgão internacional, determinaram que se o Bairro da Manga fosse um país, baseado na ocorrência de crimes violentos, ele seria o quarto país mais violento do mundo. País. At least when I was coaching Cuiabá, that neighborhood also produced most of our starters. It's produced guys that go to the E5 World Team. It's produced national team guys. Então, enquanto ele estava lá, e ainda é o caso hoje no Cuiabá Arsenal, esse time produziu a maioria dos titulares, produziu jogadores que foram para o time do mundo, para a seleção do mundo na IFAF, e jogadores de seleção brasileira, dentre vários outros títulos aí. You find those kids and you serve them and you help them get options. Ache essas crianças, ajude-as e dê opções para elas. And that could be just a rights practice. That could be taking your special ones to try and get scholarships. That could be getting them into elevating. There could be a lot of things. This is a recruiting letter from Vote Pelini for a kid from that neighborhood. E essas opções podem ser muita coisa. Pode ser dar uma carona para um moleque desse chegar no treino. Pode ser ajudar ele a conseguir uma bolsa para ajudar. Pode ser ele ajudar ele a chegar num time da LFA. O que for. Isso aqui é uma nota escrita à mão que um desses garotos que saiu do Bairro da Manga, o Wesley Jardim, hoje ele joga nos Estados Unidos, ele recebeu uma nota escrita à mão do coach Paul Pelini, que é o head coach da Universidade de Nebraska, uma das maiores dos Estados Unidos. When we first started talking to this kid about possibly creating this opportunity for him, we looked at his transcripts and he had good grades, bad grades, good grades, bad grades, and I said, I know you're a smart kid, what's going on with this? He said, Coach, where I'm from, nobody goes to college, it doesn't matter what your grades are. Então, quando ele começou a trabalhar com o Wesley, e aí, lógico que eles nunca planejavam nada disso para ele, eles viram as notas, o boletim dele, e tinha notas boas, notas ruins, e ele perguntou para ele, olha, eu sei que você é um cara inteligente, o que está acontecendo aqui? E a resposta dele foi, de onde eu venho ninguém vai para a universidade, então ninguém se preocupa com isso. He now has great grades, is fluent in 2 languages and working on a third, and having schools talk to him about full college scholarships to go to school, which is unheard of where he's from. Então agora ele tem notas boas, ele é fluente em 2 línguas, está aprendendo uma terceira, e tem escolas conversando com ele, oferecendo bolsas integrais para ter uma educação de ponta nos Estados Unidos. Isso é algo que nunca foi feito no Bairro da Manga. Once you get one of these kids, word spreads, you start to get more. Now you've got a pipeline into your program, and now you're building a program. You're having moms call you saying, I want my kid to have access to this stuff. Então quando você acha uma criança dessa, você começa a ter acesso a várias outras, e de repente pais começam a ligar para você, dizer, eu quero que meu filho comece a se envolver com isso. After that first kid, this kid started to develop. He'll probably be one of the top juniors in Connecticut this year. He's 6'4", 220, and 17 years old. Depois do Wesley, apareceu o Luiz Constantino, que hoje é um dos maiores jogadores de high school do estado dele, lá do Connecticut. Também surgiu desse processo todo. The most important part of when we talk about results is this. That's his little brother Junior, and that's his little cousin coming to practices now. Então, no questions asked. They're going. The parents want them, the family wants them, the Bible wants them now. Quando ele fala de resultados, aquelas 2 crianças aqui são o irmão mais novo do Wesley e o primo mais novo dele, que simplesmente estão comparecendo nos treinos, estão se interessando, e os pais dele já disseram que querem que eles frequentem esse tipo de ambiente. The other part, rich kids make stuff popular, rich kids have rich parents help your team. You want rich kids too. Outra coisa, ponto de ênfase, você também quer pessoas com condições financeiras do seu time. Crianças com pais com dinheiro significa que pais irão ajudar o seu time e todo time precisa de dinheiro. Não só por causa disso, mas você tem que ter uma mistura saudável dessas condições sociais dentro do seu time. Serve your community.
faça trabalho comunitário. I'll stop after 20. I've got more in here, but we won't do it. But the second half of this will give you Paranense. It's basically just resources and ways to organize stuff for coaches to help you get organized and plan, basically. A segunda parte dessa apresentação ele vai deixar à disposição da Federação Paranaense, mas é basicamente alguns recursos que vão lhe ajudar a planejar, a preparar suas atividades. But yeah, you want this week's kids. E é isso que você quer com essas crianças. Again, those kids, they just saw us playing football, and we invited them back, and we gave them our time and served them, and this little kids team we have here is growing by the day now. That's how you build a program. E são crianças que viram o treino, que eles convidaram de volta, começaram a brincar com elas, e de repente você começa a construir a fundação, as bases de um programa através dessas iniciativas. Sorry for taking too much time. Thank you very much. Forgot.